Um Aí. Olá, pessoal. Vou me apresentar novamente. Sou a Tatiana, professora de literatura do PISM 2. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a terceira geração romântica, a poesia da terceira geração do romantismo no Brasil. Tá bom? Eu vou compartilhar esse material que vai ficar lá no Drive, vai ficar também no nosso grupo de WhatsApp para vocês terem acesso. Eu vou compartilhar aqui agora para vocês ir acompanhando a aula. Vocês estão vendo aí? O meu computador, estou no computador velhinho, gente, mas velhinho. Ele dá até dó dele, tadinho. Aí ele é meio lento. Mas vocês estão vendo? Vocês conseguem ver a minha página? Ótimo, beleza. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Bem, nas aulas anteriores, pessoal, nós comentamos aí, já falamos sobre o que é o romantismo, que movimento é esse que surge no século XIX, um movimento muito importante para a nossa literatura. Por quê? Vai ser considerado o momento, o período que nasce uma literatura genuinamente brasileira, sabe? Uma literatura que vai romper com as cópias, apesar de ter muita influência do que vem da Europa. Mas a proposta do romantismo no Brasil é fazer uma ruptura, tá? Uma ruptura cultural, uma ruptura artística com a literatura e com a arte da Europa, principalmente Portugal, porque o romantismo coincide exatamente com o período da independência no Brasil. Então, agora, o Brasil independente, não é mais colônia, sente a necessidade de criar uma representação da sua cultura. Então, o romantismo ele vem exatamente para poder fazer isso, tá? Para abrir esse espaço, para fazer essa ruptura. E como o romantismo ele valoriza a individualidade e a criatividade, isso veio a calhar muito bem para a literatura brasileira, né? Vai dar espaço para os autores brasileiros poderem criar, né, as suas produções e dar uma cara que a gente chama na literatura de cor local, tá? Ou seja, dar características a uma literatura que vai ter a cara do Brasil, tá bom? Falar do Brasil, não mais ficar falando da Europa ou copiando o que vem da Europa. E aí falamos, então, nas aulas anteriores, sobre a primeira geração da poesia romântica, que é a geração indianista, a geração nacionalista. Essa geração, ela vai ter essa importância de criar esses elementos culturais, esses elementos que vão determinar, né, que vão ser representantes do Brasil, fora do Brasil. Tá? Então, elementos como a natureza, o índio, ganham destaque nessa literatura, porque eles vão ser idealizados. Então, quando se pensa lá no século XIX e pensa em Brasil, as pessoas lembravam exatamente da natureza exuberante, como se pensa até hoje, não é verdade? Como se tem essa ideia até hoje. Pensou em Brasil, a gente pensa nas nossas praias, nas nossas matas, né? Na nossa floresta, na natureza tão grandiosa que o Brasil tem, e isso é conhecido lá fora também, né? Mas no século XIX, para além da natureza, também tinha a figura do índio. O índio que aparece aí como um ser idealizado. Por que ele vai ser idealizado? Porque ele vai ser representante da população brasileira, do povo brasileiro. Então, as características que o índio recebe na literatura seria também as características que o povo brasileiro teria, ok? Então, quando fala lá que ele é corajoso, que o índio é corajoso, que ele é valente, que ele é guerreiro, está se atribuindo essas características ao povo brasileiro também, tá bom? Depois, a segunda geração é um segundo momento da nossa literatura
que começa aí a partir da década de 50 no Brasil, 1850 para frente, nós vamos ter um segundo momento, um momento muito voltado para o eu. Esquece-se o índio, esquece-se da natureza exuberante e volta-se para uma poesia, para uma produção que vai falar dos sentimentos. Então, nessa literatura agora, você tem a dor de cotovelo, você tem o sofrer de amor, né? Como o povo diz, tem a sofrência. Então, você tem os poetas externando ali todo o seu sentimento, todas as suas emoções, e essa geração vai ser conhecida como uma geração egocêntrica, ultrarromântica, porque o que vai contar é a minha visão de mundo. Ou seja, é a maneira como eu estou no mundo, como eu me sinto no mundo. E essa geração vai ser essa geração, como eu disse, né, que vai sofrer. Então, tem características melancólicas, depressivas, né? Essa ideia de sofrer por amor. Depois, temos a terceira geração, que é a geração que nós vamos falar hoje, que vai ter início aí na década de 60 para frente, ou seja, 1860, vai coincidir com o período de alguns movimentos abolicionistas, né? Já está caminhando aí para chamar a atenção da população brasileira para a escravidão no país. E a gente sabe que no Brasil, gente, infelizmente, nós fomos o último país, né, na América Latina, se não me engano, na América toda, a abolir a escravidão. Então, até hoje, a gente tem reflexos disso na nossa sociedade, né? Vocês sabem muito bem disso. Alguns sentem na pele até hoje essa situação. Então, somos um país, infelizmente ainda, com esse pensamento. Tá? E essa terceira geração vai falar exatamente disso. A terceira geração é a geração que a gente chama de social. Então, deixa eu mostrar isso no texto para vocês, tá? Aqui, ó, ela vai ser conhecida como... Vocês estão conseguindo ler direitinho aí a folha? Vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Fica melhor, né? Ela também vai ser conhecida como a geração condoreira ou social. Por que vai ganhar esse nome? Tá? Vai ganhar esse nome porque essa terceira geração ela tem exatamente essa preocupação, esse olhar social. Então, foge um pouco desse ideal nacionalista, apesar de também ter, tá? Mas foge um pouco, não vai ser tão nacionalista, não vai ser mais indianista, como é a primeira geração, e foge completamente do egocentrismo da segunda geração. É uma geração que vai ter um olhar para o social no Brasil, tá? Vai ser caracterizada como libertária. Por isso que eu falei com vocês na nossa outra aula ao vivo, que o romantismo não é só sentimentalismo. O romantismo também traz esse espírito da liberdade. Tá? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar aí, tranquilo? Vocês estão escutando direitinho? Ok, obrigada. Mas mantendo informada aí, tá, pessoal? E aí, então... Opa, voltou? Voltou. Desculpa, apertei o botão errado. Além, né, dessa visão aí, né, social, ela ganha esse nome de condoreira porque vai ter como símbolo a ave condor. Tá? O símbolo da terceira geração é um condor. Condor é uma águia, tá? Que voa muito alto e que consegue ver lá de cima tudo e ver de uma maneira ampla. Enquanto o egocentrismo está ali, ó, muito aqui voltado no eu,
eu só vejo eu no meu mundo, né? A terceira geração quer abrir esse olhar. Então, não vai enxergar só o eu, vai enxergar tudo. Então, eles vão ser, como é que eu posso dizer, coincidir com essa ideia, né? Como se eles fossem essa ave que consegue agora ampliar esse olhar. Tá? E representando exatamente essa ideia da liberdade que eles tanto vão valorizar nesse momento. Tá? A terceira geração ela tem uma característica muito importante, que não aparece na primeira geração. A nossa primeira geração, que é essa geração nacionalista, que toma o índio como um herói brasileiro, não traz o negro como um representante da nação brasileira. Não traz o negro como um integrante do povo brasileiro. Fica ali o português, né, os descendentes de europeus, ficam os índios, mas e o restante da população? Né? Então, pela primeira vez na literatura romântica, o negro agora é o personagem principal. Ele entra também como esse representante nacionalista. Tá? Ele faz parte dessa população do Brasil. Então, é muito interessante a gente perceber isso na terceira geração romântica, trazendo essa característica tão importante. Vamos dar sequência aqui. Aí, ser devagarzinho, porque o meu computador, como eu disse, né? Tadinho. Peraí, que agora, tá vendo? Ficou preto aí para vocês, né? Sim, agora voltou. Voltou? Voltou. Ótimo. Vamos lá. A poesia dessa geração é combativa e prima pela denúncia das condições dos escravos, decorrência de um sistema econômico brasileiro baseado no trabalho escravista, né? Que eu deveria ter colocado aqui. Para não ficar escravo. Tá? Então, a ideia é essa, é denunciar os problemas que existiam no Brasil, denunciar o sofrimento daquelas pessoas que estavam escravizadas, denunciar o sofrimento dessas pessoas. O poeta dessa geração também clama, né, os poetas clamam por uma poesia social em que a humanidade trabalhe por igualdade, justiça e liberdade. Guardem isso, tá? Isso vai ser a temática da terceira geração. Então, quando vocês pensarem em terceira geração romântica, lembra dessa geração que vai defender, né, a liberdade dos escravos, que vai primar pela igualdade, pela justiça e pela liberdade. Mas não só pelos escravos, tá, gente? Os poetas, esse que nós vamos ver aqui, que é Castro Alves, também vai prezar pelas mulheres, vai falar sobre as mulheres, né? Dando a elas uma liberdade, vendo que essa mulher está se desenvolvendo, está mudando, né, dentro desse cenário social. Então, ele também traz essa mudança para a figura feminina, quebrando os tabus de uma sociedade extremamente patriarcal, né? Que também existe até hoje no Brasil. Para além disso, é interessante lembrar que a idealização amorosa, né, esse sentimentalismo exagerado, ele diminui. Não quer dizer que ele vai deixar de existir, não quer dizer que não vai haver poemas que vão falar de amor. Vai existir sim, tá bom? Porém, não vão ser tão exagerados como são da segunda geração. Não há tanta, como é que eu posso dizer, fuga da realidade como há na segunda geração, tá bom? Mas a figura feminina ainda continua sendo idealizada, ainda se busca o olhar erótico da figura feminina, que aparece na segunda geração, tá? Mas continua aí na terceira. E a terceira geração é uma geração que vai caminhando
para as transformações que o Brasil vai passar. O Brasil vai deixar de ser um país escravocrata, vai deixar de ser uma monarquia, vai virar uma república. Isso tudo começa a ir aparecendo já nessa literatura, abrindo espaço para um próximo movimento que virá, que é o realismo. Tá bom? Os principais autores desse período é Castro Alves e Souza Andrade, mas vamos nos ater apenas a esse poeta aqui, tá? É ele que é a sugestão do FISM 2. Características que nós vamos encontrar nesse momento de produção. Essa geração se diferencia das anteriores por ter uma visão, mais crítica da sociedade. Então, uma visão menos idealizada do Brasil e uma visão mais social, tá? Fortemente influenciado pelo poeta Victor Hugo. Quem que é Victor Hugo? É à toa que essa geração também é chamada de hugoana. Victor Hugo foi um poeta francês, famosíssimo, né? Na França e no mundo afora. Ele tem grandes obras literárias e ele vai trazer, ele vai, aliás, influenciar os nossos autores, que, por sua vez, né? Não saiu a figurinha que eu botei aqui para vocês. Que, por sua vez, né, deixa eu voltar aqui no pensamento, né? Victor Hugo vai influenciar os nossos poetas, né? Por sua vez, vai tomar os poemas de Victor Hugo como um exemplo a ser seguido. O próprio Castro Alves, ele vai ler, vai traduzir poemas do Victor Hugo e vai ler eles em praça pública. E depois ele começa a sua produção também, que vai ser feita dessa maneira. Defesa da liberdade dos escravos e libertação das mulheres dos tabus sociais. A gente vai ver isso. Agora, a fuga da realidade, como eu falei para vocês, ela não vai existir, porque precisa se falar da realidade, precisa se falar dos problemas sociais, tá? Então, isso acaba sendo deixado de lado, essa característica, porque se busca combater os problemas sociais. A figura feminina vai continuar sendo idealizada, mas ganha aspectos muito mais reais. Na segunda geração, o que acontece? Nós vamos ter uma mulher muito idealizada, uma cara de espírito, sabe? Vai ser aquela mulher que está nos sonhos do poeta, só aparece para ele à noite, ela não é de carne e osso. Aqui não, aqui ela ganha características físicas, tá? Ela é tocável. Tá vendo? O amor agora é algo concretizado. Ok, até aqui, meninos, dúvidas, perguntas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar? Tudo ok? Pra mim tá tranquilo. Ok, então. Eu venho para a sala de reunião e depois que eu voltar é uma pesquisa. Na hora que não atrapalha a gravação de fazer isso. Não vou voltar, tá, gente? Se qualquer coisa, se vocês precisarem falar comigo, abra o microfone, porque se eu ficar voltando, meu computador vai agarrar. Não, ele agarrou de novo. E devagarzinho. Bem, vamos falar um pouquinho de Castro Alves. Eu havia colocado uma fotinha dele aqui, tá vendo? Mas não sei por que ela não apareceu agora. Não quis sair, ficou tímida. Tá? Depois eu coloco a fotinha bonitinha para mandar para vocês lá pelo WhatsApp e botar lá no nosso Drive. Tá? Bem, a obra de Castro Alves, tendo como relevância sua poesia, difere muito da obra indianista de Gonçalves Dias e do ultrarromantismo de Álvares de Azevedo.
Então, por isso que eu falei que não tem problema vocês não terem assistido às outras aulas, porque é um momento de produção diferente, tá? Depois vocês podem assistir às aulas anteriores, falando da primeira geração romântica, da segunda geração romântica, não vai interferir na aula de hoje. A temática do amor, por exemplo, deixa de ser idealizada para se tornar um pouco mais real, como eu disse, tá? Carnal e concreta. Isso já diferencia desse segundo momento de produção. A mulher perde já o tão gasta imagem de musa, tá? Impossível, distante, e se torna acessível e fruto de lembranças amorosas, tá? A morte não é mais uma fuga, e sim um temível e amargo obstáculo às realizações e sonhos. O poeta agora não quer morrer, ele quer viver, tá bom? Então, a depressão e a melancolia que estavam na geração anterior já não ficam tão presentes aqui, tá? Mas o forte da poesia de Castro Alves está na crítica social, tá? Não é à toa que ele vai ser conhecido como poeta dos escravos, porque ele vai escrever muito sobre essa questão da escravidão do Brasil, ele vai apresentar o sofrimento dos escravos. A gente vai ver um texto, né, que ele produziu chamado Navio Negreiro, um texto maravilhoso, em que ele exatamente expõe toda essa situação da escravidão no Brasil. Sua poesia perde a maior parte do caráter evasivo e distante da realidade, tipicamente romântico, para ganhar uma voz mais participante dentro da sociedade, tá vendo? Vai ter um caráter crítico, ligado principalmente às causas da abolição. Não. Apareceu um negócio aqui para mim. Ó, vou botar aqui, marcar isso aqui também, para vocês, tá? Por isso que ele ganha o nome de poeta dos escravos. Então, falou poeta dos escravos, a gente está falando de Castro Alves, tá? Então, resumindo o que eu falei, vai ser conhecido como poeta dos escravos em função de sua poesia de cunho abolicionista. Foi poeta que, dentro do romantismo, vai trazer uma visão mais realista e mais crítica da escravidão. Sua poesia tem um trato estético, preocupação com as palavras e rimas. Isso vai ser interessante de vocês observarem, e é claro isso na poesia dele, tá? Não é uma poesia que não tem esse trabalho. Então, ele trabalha a rima, ele trabalha os versos, né? As sílabas métricas, a pontuação do texto. Também fica bem claro no seu texto. Por que ele vai explorar da pontuação? Porque esses textos que ele vai produzir, olha só, quero mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? Ó? Muita reticência, tá vendo? Muita interrogação, exatamente para dar entonação à leitura do texto. Porque esses textos eram para ser lido em voz alta. Não é aquele texto que você pega o livrinho, né, e fica lendo em voz baixa, não. É um texto para ser lido em voz alta. Então, ele explora a pontuação exatamente para dar entonação, para dar ritmo ao texto. Ok? Linguagem, uso de vocativos, muito. Vocativo é aquele termo da oração que se refere à pessoa com quem eu estou falando, né? Com quem eu estou falando, quem eu chamo no texto. Tá? Então, tem muito vocativo. Vocês vão ver aqui, ó, vou mostrar um para vocês. Aqui, ó. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Tá vendo? Isso é um vocativo. Aqui, ó. Isso são vocativos, ele convoca, né, para quem ele escreve. Ele chama, ele clama, ok? Vou mostrando isso depois para vocês no texto. Clamações, hipérbole, de modo a despertar a emoção do leitor, ouvinte,
que dessa forma seria motivada a tomar uma atitude. Tá vendo? A ideia, como a gente já colocou aqui, ó, é fazer com que haja uma mudança na sociedade. Tá? A proposta é essa. Até aqui, ok, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, falem no microfone, porque eu não vou voltar lá na sala de reunião, senão meu computador vai travar. Ok? Eu acho que pelo silêncio ok. Então, no telefone. Então, vamos dar uma olhadinha nesse poema, que é um exemplo clássico, já caiu várias vezes no piísmo, caiu há pouco tempo, recentemente, né? Navio Negreiro. É um clássico da literatura de Castro Alves. É um texto que eu acho que todo mundo tem que ler. É um texto importantíssimo para a gente ter noção do que aconteceu com as pessoas que foram escravizadas e que chegaram aqui ao Brasil. Tá? Esse texto, né, ele é um poema longo, tá? É uma narrativa, de uma certa maneira, e, ao mesmo tempo, um texto descritivo. Vocês vão observar isso. O eu lírico, ele vai narrar como se ele estivesse viajando junto a esse navio negreiro. Então, ele vai narrando e vai descrevendo. Só ver um negócio aqui. Vou baixar aqui, não atrapalhar vocês. Pronto. Ele vai descrevendo o que ele vai vendo nesse navio, da viagem da África até o Brasil. Tá? Alguém mandou uma mensagem no chat? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um barulhinho. Vamos ver se vai voltar sem pepino. Quando eu venho para a sala de reunião, dá tudo. Peraí, pessoal. Você consegue voltar. Mas aqui. Ele trava. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Ok, então. Vou voltar para a sala de reunião e voltar para lá para ver se vai. Aí, acho que foi, né? Vocês estão vendo. Então, meninos, esse texto é um texto longo, dividido em cantos. O que é canto? São essas partes aqui, tá vendo? Ó, dividido no canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, 5, tá? Então, tem vários cantos, vai até o canto 6. Tá? Então, ó, tá vendo? É um texto bem grande. Claro que eu não vou lê-lo na íntegra com vocês, porque a gente precisaria de mais uma aula para poder fazer a leitura dele total. Eu quero mostrar algumas passagens muito importantes desse texto para vocês. Eu vou botar ele depois na íntegra para vocês, vocês vão poder lê-lo com calma, e se caso houver dúvida, pode me perguntar no próximo encontro, tá? Mas eu vou comentar cada parte dele. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho da escrita e da intenção de Castro Alves. Nesse primeiro canto, né, nós vamos ter um poeta que cria um eu lírico que parece estar em pleno mar. Como ele coloca aqui, ó, estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, dançam como turba de infantes inquietas.
Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende a ardentia, constelações do líquido tesouro. Está vendo? Ele está falando da visão que ele tem ao olhar o mar. É como se ele estivesse ali sobrevoando o mar e ele vai observando a beleza da natureza. Ele acha o mar maravilhoso. Aí ele fala do céu, ele fala do mar, tá vendo? Ele fala que os dois se tocam, olha lá, os dois infinitos, né? O mar, lá no horizonte, o mar e o céu vão se tocar porque eles são lindos, são sublimes. E aí ele vai observando e vai narrando isso, vai descrevendo, aliás, esse cenário, mas de repente ele olha e vê que há ali um navio que está flutuando. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Está vendo? Ó, ele põe até um monte de tracinho aqui. É como se o texto se dividisse nesse momento. Até aqui, a gente tem bem essa estrutura romântica de cantar e idealizar a natureza. A partir desse momento aqui, ó, em que há esse monte de pontinhos, é como se o texto saísse dessa idealização e viesse para uma realidade. Né? A partir daí começa-se um olhar mais crítico. E aí ele fala: por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar douro cometa? Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens intrigadas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. O que está acontecendo aqui? Ele vê um navio e ele quer cantar esse navio, ou seja, ele também quer falar dele, quer descrever esse navio, porque ele acha lindo o navio. E aí, então, ele pede as asas da albatroz para poder voar ao lado ali do navio, para ele poder ser ágil como navio, né? No canto 2, ele vai citar aqui vários personagens da literatura que também navegaram, que também falaram sobre o mar. Ele vai falar de vários textos da literatura mundial, que em vários lugares também se cantou o mar, né? Ele fala assim, ó, que importa do nauta ao berço, de onde é filho, qual o seu lar, tá vendo? Não importa de onde é esse marujo, de onde vem esse marinheiro. O importante é que ele ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Tá vendo? Então não interessa se veio da Espanha, se veio da Itália, se é inglês, tá vendo? Se é grego. Então, todas essas nações cantaram o mar também. E aqui, ó, ele vai falando de alguns personagens da literatura, ó. Nelson e Aboukir, os helenos, né? Que aí você pensa lá na Grécia, Ulisses, né? Deixa eu ver mais alguns aqui. Os homens que filhos talharam no Cantando a Noite Clara, claro, Homero, que foi um grande escritor grego. Ele vai citando. Todos eles falaram sobre o mar, então ele também quer falar. No canto 3, é um canto pequenininho, tá vendo? Porque aqui desperta uma atenção de nós, leitores. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Então, imagina que ele está lá voando com a albatroz. Ele quer chegar bem pertinho do navio para poder ver o que acontece. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano com o teu mergulhar no brigue voador? Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror. Então, olha só,
Antes aquela beleza, agora se transforma numa cena horripilante de filme de terror. Porque ele vê, olha lá, um quadro de amarguras, ele vê um canto funeral. E ele começa a falar: meu Deus, mas que horror que eu estou vendo. Lá de cima é lindo, mas aqui é terrível. E aí ele começa a descrever o que ele está vendo. Então, o canto 4 é um canto bem chocante. Por quê? Porque ele vai descrever o que era um navio negreiro. Olha só. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzenas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tine de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos e o chicote estala e voam mais e mais. Presos no elo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijos, chicote, marinheiros, e fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda a fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Olha que canto, né? Pesado, né, gente? Essa descrição aqui, ela é muito triste. Vocês conseguiram perceber o que ele está descrevendo aqui? Hein? Alguém pode falar para mim? Ninguém se arrisca? Olha só o que ele traz. Primeiro, ele começa a falar que era um sonho dantesco. Vocês já ouviram essa expressão? Dantesco? Dantesco vem de Dante, Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um escritor, se não me engano, do século XIV ou XV, né, na Itália, e ele escreveu uma obra chamada O Inferno, a Divina Comédia, né, conhecida como O Inferno de Dante. Tá? Nesse texto, ele fala dos 9 infernos, pelo qual o eu lírico que está presente no texto vai passar. Então, por isso que é um sonho dantesco, dá essa ideia de sonho infernal, é como se todo mundo estivesse ali dentro desse inferno que o Dante criou para sua obra. O tombadilho. Tombadilho era esse lugar do navio onde os escravos vinham durante a viagem, né? Era o porão ali dos navios. Que das luzenas a vermelho brilho, em sangue se banhar. Tá vendo? O tombadilho está tomado de sangue. Sangue que escorre do corpo das pessoas que estão ali. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E é muito interessante que ele coloca aqui que esses homens estão dançando. Se a gente lê isso de forma literal, a gente vai pensar, por que eles dançam? Está todo mundo sendo escravizado, eles estão dançando? Mas se a gente toma como uma metáfora, como uma linguagem literária, a gente vai entender por que eles dançam. Eles dançam por causa do chicote. Aqui, ó. E ri-se a orquestra irônica estridente da ronda fantástica, a serpente faz doudas espirais. Que fantástica serpente é essa? É o chicote. Eu imagino o movimento, né?
da pessoa ali chicoteando a outra, o movimento do chicote parecendo de uma cobra. E aí, para fugir do chicote, né? O escravo ele pulava para cá, pulava para lá, essa ideia de se movimentar para fugir do castigo. Então, por isso, essa ideia do dançar. Tá? E depois ele fala aqui, né, que as mulheres, ele via mulheres suspendendo as tetas, então botando as crianças para mamar, tá? Imagina a cena. Só que essas crianças não bebem o leite da mãe, bebem o sangue que escorre do seu corpo, porque elas não podiam amamentar seus bebês. Né? Elas eram chicoteadas o tempo inteiro. Então, o sangue que escorre é que vai nutrir essas crianças. Olha lá. Rega o sangue das mães. Outras moças que ficavam nuas, tá vendo? Desesperadas, assustadas. Então, elas ficavam ali, coitadas, sem saber o que fazer, sendo usadas de objeto, né? Somente objeto sexual para muito homem nessa época. Ri-se a orquestra irônica estridente da ronda fantástica serpente faz dor das espirais. Se um velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos e o chicote estala e voam mais e mais. Então, se tinha uma pessoa idosa, se havia um velho, coitado, se ele não aguentava mais ficar em pé e se ele cai, aí ele apanhava mais ainda. E ele fala que eles estavam presos no elo de uma só cadeia. A multidão faminta cambaleia, chora e dança ali. De raiva delira, o outro enlouquece. Tá vendo? Cantando geme e ri. É isso que ele está trazendo, essa cena dantesca. Tá? E no final ele fala, né? Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ai, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Então, no canto 5, ele começa a clamar a Deus para que essa maldição acabe. Como ele coloca aqui, né? Essa mancha, esse borrão aqui, ó. Por que não apaga com a esponja de tuas vagas, de teu manto, esse borrão? Ele pede para que o mar fique revolto e acabe com aquele sofrimento, porque aí o navio afunda, morre todo mundo, né? Aí ele pede lá para varrer os mares do tufão. Aqui, ó, outro vocativo, ele está conversando com a natureza. Então, ele personifica a natureza durante o texto. Tá? E aí, aqui no canto 5, ele começa a falar quem são essas pessoas que estão sendo escravizadas. Ele vai falar, né, que eram pessoas livres, olha lá, são os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vivem campo aberto, a tribo dos homens nus. Então, ele está falando que esses homens eram livres na sua terra. Eram livres para caçar, para viver, para plantar, para colher. Olha lá, eles eram fortes, eles eram bravos, mas agora viraram simples escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar foi também. Ele fala de uma passagem de história da Bíblia, tá? E aí ele vai falando desse sofrimento, quem são essas pessoas, né? E o que aconteceu com elas? Né? Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite os véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Essa caravana que passa, sai levando todo mundo. Né? E depois, só o oceano, o barco, o sofrimento. Né? Aí ele vai falando disso. E aí vem esse olhar crítico, que está exatamente no canto 6. Então, ele aponta que existe um problema. Se isso ocorre, é porque existe pessoas que recebem esses escravizados. Então, ó, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia?
Silêncio, musa chora e chora tanto que o pavilhão se lave no seu pranto. Ele está falando que existe um povo que aceita isso. Então, ele está apontando para os brasileiros. Só existe esse sofrimento que o povo brasileiro ia até os portos para comprar esses escravos. Aceitava isso, nunca lutou contra. Tá? E aí ele fala, ó, auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha e servires a um povo de mortalha. Né? Então, ele lamenta essa bandeira brasileira que serve para cobrir toda essa infâmia, toda essa covardia. Né? No final, ele pede aqui, né, para que o Colombo possa fechar a porta dos seus mares. Né? Não foi Colombo que descobriu o caminho para a América, né? Então ele fala, pede o Colombo para fechar. Se ele não tivesse descoberto, essas pessoas não viriam para cá. Não existiria esse sofrimento, pelo menos não aqui. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Falei para Dedéu, hein? Aí, o Cauã falou. Você já leu, Cauã? O Inferno lá de Dante? É bacana, né? É uma história que, ó, vem, gostou, né? É bacana, muito legal. Dante Alighieri, famosíssimo, né? É uma literatura clássica, né? Uma literatura mundial. Tudo bem. Alguém quer comentar alguma coisa do que eu apresentei? Querem fazer alguma pergunta? Vou parar a apresentação aqui, tá? Para eu poder ver vocês melhor. Aí. Você lembra, né? É um clássico, né? Da literatura. Alguma pergunta, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Bem, ficaram alguns textos, né, que eu acabei não mostrando aí para vocês. Tem uns textos líricos de Castro Alves. Aí eu vou deixar na aula gravada dessa semana a leitura desses textos, tá? E vai falar exatamente sobre essa questão da libertação das mulheres, de tabus, né, que é o Adeus de Teresa. A Teresa vai ser uma moça que vai acabar se apaixonando por um homem, vai se tornar amante dele, né, mas ele não fica com ela, mas ela não se prende a ele, né? A filha de Teresa anda, ela acaba ficando com um outro cara, um outro homem no texto, sabe? Então ele já vai mostrando essa sociedade em transformação, principalmente a figura feminina. E um outro texto que traz essa figura feminina, né, mais erotizada, mais idealizada, essa ideia ainda da figura feminina virgem, né, como se ele estivesse ali se declarando para ela. Mas não é a virgem pálida do Álvares de Azevedo, né, essa virgem que não existe. Essa não, essa está encostada lá na rede, deitada, mostrando partes do seu corpo, com o cabelo solto, né? Coisas que não aconteciam tão facilmente no século XIX, né? Então, ele dá esse ar erótico para a figura feminina, mas também, ao mesmo tempo, torna ela um pouco mais real, tá? Aí eu vou falar disso na aula gravada, ponho para vocês na semana que vem, tá? E aí a gente já entra também nas prosas românticas, né? Aí a gente vai falar dos romances românticos de José de Alencar. Tá bom? Pessoal, se ficar com alguma dúvida, tragam para mim, tá? Não deixa passar, não. Tá bom? Encontro vocês na semana que vem de novo, tá bom? Beijo para vocês. Até mais.